Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sou o Marcos Paulo, resolvi gravar esse vídeo para vocês, aonde eu irei mostrar a minha carteira de investimento, no qual eu utilizo a plataforma Investidor 10 para poder mostrar aí para vocês aí a minha carteira. Então bora lá, sem mais delongas. Deixa eu carregar a minha carteira aqui, no Investidor 10. Como vocês podem ver aí, eu tenho atualmente aí um patrimônio total, de R$ 24.197,47, Então, desse patrimônio total, o que eu já desembolsei e investi, foi o valor de R$ 23.755,98. Minha carteira, no momento, ela está com uma variação positiva, de 1,86%, e a rentabilidade dela aí também está positiva, está 40,77%. Então, nos 12 meses aí, eu já recebi aí de proventos recebido aí R$ 1.614,13. Num total, já recebido aí de dividendos, de R$ 4.416,74. Então, esse é o valor que eu já recebi, desde quando eu comecei a investir, Então, esse é o valor que eu já recebi aí de dividendos, proventos. Como vocês podem ver aí, na minha carteira, os ativos que eu possuo, ações e fundo imobiliário. Em ações eu tenho praticamente aí 63%, em ações, e em fundo imobiliários eu tenho 37%. Vou colocar aqui para vocês verem a evolução do meu patrimônio, Aqui vocês podem ver, eu comecei a investir lá no ano de 2023, mais especificamente, em abril de 2023, foi aonde eu resolvi, a começar a investir, fazer os meus investimentos aí. Lembrando, o meu foco aqui é em dividendos, tá recebendo dividendos. Então, assim, eu faço meus aportes ali no intuito ali de estar recebendo, os dividendos aí das empresas aí, dos setores perenes. Então, assim, como vocês podem ver a evolução aí da minha carteira, eu não comecei com um valor alto a investir, não comecei com R$ 2.000, com R$ 3.000, com R$ 5.000, não. Eu comecei com um valor bem baixo, como vocês podem ver aqui, O valor que eu aportei, apliquei ali, foi um valor R$ 271,08, um valor consideravelmente bem baixo, com qualquer outro investidor iniciante, Você começa fazendo seus investimentos, seus aportes ali, de forma constante, ter constância, e ao longo do tempo, você vai vendo a evolução ali do seu patrimônio, aumentar. E isso aí, para quem é dessa área aí de finanças, é o famoso bola de neve, que aí você tem ali os juros compostos a seu favor, vou mostrar aqui meus ativos, onde eu possuo 7 ativos em ações, e desses 7 ativos aqui, o valor investido que eu tenho em ações, no total aí é R$ 15.134,60. Eu possuo Banco do Brasil, e eu tenho 353 ações do Banco do Brasil, e essas 353 ações, ela representa aí R$ 8.584,96, que eu tenho aí investido aí no Banco do Brasil. Tenho também Petrobras, 75 ações,
que corresponde aí, né, essas 75 ações investidas, R$ 2.776,50. Tem o metal leve, né, na minha carteira possui 46 ações da metal leve, né, que representa aí R$ 1.577,34. Tem o Unipar, né, 13 ações da Unipar, que representa aí R$ 842,79. Tem Cablin também, né, final 11, possui 33 ações, né, que representa aí na minha carteira que eu tenho R$ 642,18. Tenho Taesa, né, 14 ações da Taesa, e essas 14 ações aí, né, ela representa R$ 584,22. Tem o Taurus também, né, possuo 36 ações da Taurus, a um valor, né, que total aí da Taurus aí de R$ 188,64. Taurus, atualmente eu não estou aportando, né, não estou investindo em Taurus. Vou mostrar para vocês agora, né, os ativos que eu tenho aí de fundo imobiliários, né, onde eu tenho 7 ativos de fundo imobiliário, né, um valor total investido em fundos imobiliários aí de R$ 9.062,87. E os fundos, né, que eu possuo aí na minha carteira aí, né, de fundos imobiliários, né, eu tenho HGLG11, tenho 32 cotas. Essas 32 cotas aí eu tenho investido, né, R$ 5.023,68. Tenho também o RZTR11, né, tenho atualmente 14 cotas, né, que representa R$ 1.337. Tem KNR11, né, 5 cotas. Essas 5 cotas aí eu tenho investido R$ 824,60. Tenho 5 cotas aí também do HGR11, né, que representa R$ 630,55 aí na carteira. Tenho HGRE11, 5 cotas, que representa R$ 628,95. Tenho XPLG11, 5 cotas, né, que representa aí R$ 514,40. Tenho uma cota do VISC11, né, que representa R$ 108,47, né. Ultimamente, né, eu venho investindo mais, né, com foco em ações, até porque, né, fundo imobiliários aí, eu comecei a investir, aí depois eu parei, né, de aportar em fundos imobiliários e foquei mais em ações, né. Vou mostrar a parte de proventos aqui que eu já recebi, né, ao longo desses anos aí que eu comecei a investir, né. Aqui vocês podem ver o gráfico, né, da evolução aí dos proventos que eu recebi já, né, ao longo desses anos aí, né. Então aqui você tem um histórico, né, mensal dos proventos aí, né, dos dividendos aí que eu já recebi. Então, em 2023, lá quando eu comecei a investir, o primeiro provento que eu recebi foi no valor de R$ 1,88. Não foi porque foi um valor bem simbólico, né, bem baixo, é que eu desanimei a não querer continuar, né, aportando. Isso, né, me gerou mais satisfação ainda, né, a continuar aí fazendo meus aportes, né, mensalmente, e também, né, ter a constância ali nos meus investimentos. Então, como vocês podem ver, né, ao longo do ano de 2023, né, esses proventos aí eles foram aumentando, né. Teve mês que foi um pouco mais alto, teve outros meses que já foi mais baixo, mas como vocês podem ver, no ano de 2023 eu recebi um valor total de proventos de R$ 982,35, né, que deu uma média ali de R$ 81,86. Já em 2024, né,
eu tive uma posição mais alta, né, em proventos recebidos, onde eu recebi ali um total de R$ 1.738,04, né? Então, deu uma média ali de R$ 144,84, né? Em 2025, né, nesse ano aí, eu recebi um pouquinho a menos, né, em comparação ao ano de 2024, né? Em 2025 eu recebi um total ali de proventos ali no valor de R$ 1.594,99 e, né, no ano de 2026, que é o ano que a gente está, né, eu já recebi até então, né, até o momento, o valor de R$ 101,37, né. No mês de fevereiro aqui eu ainda tenho, né, dividendos, né, proventos ali para poder receber, né. Então, eu vou descer aqui para vocês verem, né, que eu ainda tenho dividendos ali para poder receber, né, eu tenho da Cablinha ainda para poder receber, né, tenho da Metal Leve, né, para poder receber ainda, tenho da Petrobras para poder estar recebendo, tem também, né, dividendos ali dos fundos imobiliários aí para poder receber, né, também. Então, esse vídeo aí, pessoal, seria mais para poder mostrar aí minha carteira, né, para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo, né, e fica aí meu obrigado, né, até os próximos vídeos, né.